O Dia Internacional da Mulher é uma data especial para reafirmarmos a força inesgotável que temos dentro de nós. Assim como vocês, enfrento uma jornada tripla para reconstruir esse estado que tanto amo. E ao mesmo tempo, me sinto iluminada por essa missão dada por Deus e pelo povo de Roraima. A maior homenagem que podemos te render, mulher, é continuar construindo um estado mais justo para que todos os dias sejam dedicados a você. Que Deus nos abençoe. Olá pessoal, boa tarde para todo mundo. A gente começa em resumo desta quarta-feira, dia 8 de março de 2017, primeiro, fazendo uma homenagem a você mulher, você que nos acompanha aqui nessa live. Hoje é uma data muito especial, é um dia de lembrar aí a importância da mulher na sociedade, de também lembrar aí a luta por direitos de igualdade de gênero, também de combate à violência doméstica e também combate ao machismo, né? E aí a gente traz aí um especial, um artigo da Mayra Khalef, que que sempre tem os artigos aqui no BNC, falando sobre esse dia, a importância desse dia e o porquê desse dia 8 de março ser uma data tão representativa aí para as mulheres, na conscientização de direitos iguais entre homens e mulheres, né? Então a gente começa hoje em resumo, de modo especial, parabenizando a você mulher e pedindo que você continue com a gente aqui, compartilhe e dê o like nesse vídeo para que todo mundo fique bem informado com as principais notícias do dia, né? Vamos falar agora com o BNC Brasília, com o Carlos Eduardo Matos, porque a bancada do Amazonas teve uma reunião no Ministério do Meio Ambiente para falar sobre a questão das reservas do sul do Amazonas, e é para lá que nós vamos ao vivo. Carlos Eduardo Matos, Cadu, boa tarde. Já teve algum resultado dessa reunião? O que a bancada do Amazonas ouviu aí em Brasília em relação a esse assunto? Daniel, mais uma vez essa reunião não teve resultado, é um impasse que vai durar muito tempo. Boa tarde, Daniel, boa tarde aos nossos amigos ouvintes, espectadores do BNC no Facebook. Hoje, o deputado federal Átila Lins, Alderney Avelino, pela Câmara, além do senador Maraziz, estiveram reunidos com o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, para discutir o impasse que envolve a demarcação de áreas de preservação do sul do Amazonas, que, na opinião dos parlamentares, prejudicou a atividade econômica em pelo menos 7 municípios do Amazonas, principalmente no agronegócio. Essas áreas, Daniel, de proteção foram criadas pela presidente Dilma pouco antes dela ser afastada. O problema é que no início do ano, a Casa Civil apresentou um projeto que retira em torno de 7% dessa área demarcada para manter as atividades econômicas. Continua funcionando, né? Mas esse projeto não tem o apoio do Ministério do Meio Ambiente e nem do ICMBio. Na reunião, foi decidido que vai ser formada uma comissão técnica composta por parlamentares da bancada do Amazonas, além de técnicos do Ministério do Meio Ambiente e do ICMBio, que terão 30 dias para apontar se o projeto apresentado pela Casa Civil compromete ou não a preservação dessas áreas florestais. Daniel. Cadu, hoje, Dia Internacional da Mulher, né, teve aí a questão de uma pauta positiva no Congresso Nacional em relação a isso. Conta pra gente quais são os projetos Mas tem pauta positiva no Congresso em relação ao Dia Internacional da Mulher? Pois é, Daniel. Eu poderia trazer para você as pautas que foram aprovadas, mas tudo está em andamento no momento, né? Hoje foi dia de votação de diversos projetos focados na defesa dos direitos das mulheres. Alguns projetos foram aprovados, mas eles ainda estão sob discussão, outros ainda. A discussão é grande nesse momento aqui no plenário da Câmara dos Deputados, porque ainda não há acordo, em alguns projetos ainda não há acordo entre partidos. Então as mulheres estão lá defendendo, inclusive a deputada federal Conceição Sampaio está lá no plenário batalhando para a aprovação de outros projetos, inclusive da criação de um fundo de defesa e amparo às mulheres vítimas de violência. No Senado Federal, Daniel, a ordem do dia foi adiada por causa da cerimônia de entrega do prêmio Berta Lutz, as 5 mulheres que em 2016 contribuíram para a defesa dos direitos femininos e das questões de gêneros no país. Então, hoje é dia de comemorar o
Dia Internacional da Mulher, inclusive no Parlamento. Daniel. Pelas informações aí, boa tarde. A gente se encontra no mesmo horário amanhã. Valeu, Cadu. Obrigado. Ok, muito obrigado, Daniel. Um forte abraço, estamos à disposição. Então, portanto, o Carlos Eduardo Matos trazendo as informações aí lá de Brasília. A gente agradece aí a companhia aí do Kilson Silva, que está acompanhando a nossa live aqui. Kilson, muito obrigado pela sua audiência, por estar conectado conosco. Curta e compartilhe essa nossa publicação para que seus amigos aí fiquem bem informados aí com as principais notícias do dia. Vamos mudar de tela para falar sobre a comissão do Senado, a Comissão de Constituição e Justiça, aprovou hoje, numa sessão de hoje, no final da manhã, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Essa decisão foi decidida, essa pauta estava há muito tempo no Senado Federal e foi aprovada hoje por 17 votos e uma abstenção, de acordo com as informações que você acompanha aqui no bncamazonas.com.br. Esse projeto de lei aí pode, inclusive, tornar a união estável em casamento. Os detalhes disso tudo você acompanha no bncamazonas.com.br, né? A gente já está com o Roraima aí na linha? Já temos Roraima, então vamos falar com o Luiz Valério do BNC Roraima para falar que a Câmara de Boa Vista pode ser multada por não readmitir, ou seja, não readmitir servidora. É um caso que a gente já tinha acompanhado, eu já tinha falado para você semana passada, de demissão de funcionárias grávidas na Câmara Municipal de Boa Vista. E o Luiz tem as informações para a gente. Luiz, conta para a gente como é que está essa história agora, hein? Pois é, Jordano, boa tarde aos amigos do Resumo. Na segunda-feira passada, nós falamos sobre o fato de que algumas servidoras grávidas e outras em situação de licença maternidade haviam sido exoneradas pela Câmara Municipal de Boa Vista no final de 2016, na virada do ano, 2016-2017. Quando a nova mesa diretora assumiu, foi feita a exoneração de algumas servidoras. E uma delas, a senhora Claudilene de Lima, estava de licença maternidade. Ela acabou sendo exonerada quando estava de licença maternidade e entrou na justiça requerendo reparação do dano que lhe foi causado, uma vez que mulheres grávidas, mulheres gestantes e em situação de licença maternidade são amparadas por lei e não podem nem ser demitidas quando em emprego privado, nem exoneradas quando em função pública. A moça chamada Claudilene de Lima acabou sendo exonerada, como eu disse, quando estava de licença maternidade e por isso buscou seus direitos na justiça. A justiça lhe concedeu uma liminar determinando que o presidente da Câmara Municipal de Boa Vista, o vereador Mauricélio Fernandes, a recontratasse, a reconduzisse ao cargo. O vereador, o presidente da Câmara, ele não atendeu a liminar, não atendeu a decisão judicial e o advogado de Claudilene de Lima ingressou com uma outra ação, agora propondo uma multa de R$ 1.000 por dia de desobediência, ou seja, a cada dia que o presidente da Câmara de Boa Vista ele não atender a determinação da Justiça de recontratar, de reconduzir a servidora ao cargo, a Câmara pode ser multada em R$ 1.000 por dia. Não saiu ainda o resultado dessa sentença, mas é provável que a Justiça tenha o mesmo entendimento que teve quando determinou que Claudilene de Lima fosse reconduzida ao seu cargo, ao seu trabalho, à sua função na Câmara Municipal. Ela era aquela servidora responsável por fazer a degravação das gravações das sessões, anotar tudo para a ata, né, para a ata do Poder Legislativo Municipal. Acabou sendo exonerada, agora quer o emprego de volta e se não for chamada para reassumir o seu cargo, a Câmara pode ser multada em R$ 1.000 por dia, meu caro Jordão. Tá certo, então, Luiz. Obrigado pelas informações aí de Boa Vista. Coisa complicada, né? No dia da mulher, ainda ter esse tipo de situação. Obrigado, Luiz, pelas informações. Boa tarde. Assim, a gente se encontra amanhã. Boa tarde. Até amanhã, então. Portanto, aí o bncaroraima.com.br com as principais informações. Você também do estado de Roraima, que está aí assistindo tanto essa live no Facebook quanto no site bncaroraima.com.br. Obrigado pela sua companhia. Vamos para as notícias do Amazonas agora. Vamos mudar de tela para falar que o Estado pode ficar aí com muito pouco dos quase 45 bilhões de reais que o governo Temer liberou ontem aí em relação a concessões de investimentos, né? O Estado ficou só com 14
com um projeto ligado a saneamento. Os detalhes disso tudo você acompanha nas rapidinhas do bncamazonas.com.br, que traz aí os detalhes dessa informação, né? Ainda falando no meio político, vamos virar a tela para falar sobre a pauta do Tribunal Superior Eleitoral, ou a pauta do TSE, que traz aí tanto as pautas de hoje quanto amanhã. Essas pautas foram liberadas hoje e você que acompanha o Em Resumo pode ir lá no bncamazonas.com.br para saber se tem algum político aí do Amazonas que está nessa pauta ou não está, né? Então, você quer saber os detalhes, bncamazonas.com.br, né? O Arthur Neto, que está hoje de manhã à sede do BNDES para falar sobre o BRT, o projeto do BRT e o projeto do aeromóvel. O Arthur, que está ainda em tratamento do câncer de próstata, ele reapareceu e está também acompanhado do vice-prefeito Marcos Rota. Eles foram hoje de manhã para discutir essa questão toda do projeto, que eles devem buscar aí recursos do BNDES para executar esses projetos, embora o Tucano sequer tenha apresentado o projeto para a população de Manaus, né, aqui em Manaus, né? Então, mas ele apresentou uma espécie de uma minuta, digamos assim, para a presidente do BNDES. Os detalhes em bncamazonas.com.br, você acompanha tudo na nossa página do BNC. Agora a gente muda de tela para falar sobre um investimento importante, né? O BASA, o Banco da Amazônia, vai liberar aí mais de R$1 bilhão em projetos. A afirmação foi do governador José Mello. Dentro desses projetos são inclusos os projetos que visam aí a geração de emprego e renda no interior. Por isso a importância desse projeto. Aí, a partir daí, o governo do estado já firmou também uma parceria com o Sebrae para que todos esses projetos passem por uma linha fina, digamos assim, para que eles né? Importante a medida aí anunciada pelo governador José Mello. Agora vamos para as notícias de polícia e cidades. Vamos mudar de tela para falar do imediato online, facebook.com/imediato. A gente tem a informação de que um homem está sendo acusado aí de ter agredido uma mulher, a esposa dele, e a Keldman Alves foi lá e acompanhou na delegacia da mulher, e a gente, o imediato, também acompanhou a diligência policial. Você acompanha os detalhes na nossa fanpage, facebook.com/imediato online. Está aí a equipe do Imediato acompanhando a diligência, o resultado disso tudo, o desfecho dessa história, mais uma história de agressão à mulher. Você acompanha aí no Facebook do Imediato, né? E além disso, também tem as notícias você também pode aí, mandar a sua sugestão de pauta, pedir para que o Imediato vá à sua comunidade para falar dos problemas do seu bairro. O número é 99207-6706. Eu vou repetir, 99207-6706 é o número do Imediato. Você pode mandar seu WhatsApp, pode ligar para a gente para pedir e o Imediato vai até o seu bairro. A gente fecha o Em Resumo com uma última notícia. A Justiça aí anulou a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Iranduba, que fica aqui na região metropolitana de Manaus. Os detalhes você acompanha no bncamazonas.com.br. Os motivos dessa anulação, toda a sentença judicial, você acompanha no BNC Amazonas. A gente fica por aqui agradecendo o seu like, a sua audiência, a sua companhia. A gente volta amanhã nesse mesmo horário. BNC, você precisa saber. A vida no interior não é fácil. A gente luta e trabalha duro. Mas, com o apoio de sua agência de fomento, o governo do Amazonas já levou 128 milhões em financiamentos do Banco do Povo a 26 mil empreendedores, gerando emprego e renda. Mais tecnologia e produtividade, o trabalho de nossa gente impulsionando a economia. Depois da ajuda do governo, melhorou a minha produção e os negócios estão indo de vento em popa. Governo do Amazonas, governo das pessoas.